Há um movimento crescente de pessoas que se dizem cristãs, as quais não congregam em nenhuma igreja. Popularmente, estas pessoas elas são conhecidas como os desigrejados. Muitas destas pessoas elas já abandonaram a fé e outras ainda estão no primeiro passo, apenas deixaram de ir à igreja. Mas tão breve, fico alerta, também abandonarão a sua fé. Também é crescente o número de pessoas que têm recorrido à internet em busca de igrejas virtuais. Eu não sei se você já ouviu falar nisto, mas tem igrejas virtuais se formando por aí. Pessoas que também buscam a internet com o objetivo de encontrar ali boas mensagens para que elas possam ouvir. Acessam o YouTube, Facebook, Instagram e outras plataformas e mídias digitais aí, procurando aquilo que elas desejam ouvir. Com um clique, pronto. A coceirinha no ouvido está garantida. O vento de doutrina que leva e traz as pessoas está confirmada. E o ego destas são afagados e elas têm seu eu preenchido por aquilo que elas desejam ouvir. Escolhem aquilo que elas querem ouvir, mas não aquilo que elas precisam ouvir. Seus pecados já não são mais confrontados pela palavra de Deus, porque elas só vão atrás daquilo que elas querem escutar. Mensagens bíblicas? Não. Antes, um evangelho diluído em palestras motivacionais. Me preocupo porque esta pandemia ela tem acentuado e estimulado atitudes parecidas como estas. E ao que me parece, alguns irmãos, eles perderam o interesse, perderam o entusiasmo de estarem na presença de Deus, de virem à igreja de Deus, permitindo assim que o amor esfriasse, fazendo da igreja de Cristo algo irrelevante para a sua vida. Por isso, eu te convido esta noite a olharmos para este texto de Efésios, ora lido pelo irmão Carlos, olharmos pela ótica do Senhor, pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus, a fim de encontrarmos a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo para Deus, a fim de valorizarmos o privilégio que o Senhor nos concede de fazer parte do corpo de Cristo. E como tema para esta mensagem, eu separei aqui a relevância da igreja de Cristo para Deus. Se Deus permitir, domingo que vem, vamos ver a relevância da igreja de Cristo para mim, para o homem, para você. Mas hoje vamos ver a relevância da igreja de Cristo para Deus. Eu quero ler novamente os versículos 20 e 21 que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera entre nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ó Pai Celestial, rogamos a Tua graça, a fim de compreendermos a Tua mensagem. Em nome de Jesus, nos abençoa com a Tua palavra. Edifica os nossos corações. Nos faz entender como esta igreja é preciosa a Ti, Senhor. É o que nós Te rogamos, humildemente. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de adentrarmos propriamente no texto e vermos nele as razões pelas quais a igreja, e quando eu falo igreja,
não é a Igreja Batista Regular de Jacumã, é a igreja em todos os tempos, é importante para os olhos de Deus, é importante para Deus. Precisamos alinhar alguns conceitos, precisamos alinhar o nosso pensamento do que vem a ser a igreja. A palavra grega traduzida por igreja é eclesia, que significa, preste atenção neste significado, reunião de pessoas chamadas para fora dos seus lares, para um lugar público. É uma assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. E também é um grupo de cristãos que são unidos em um só corpo. Todas essas definições da palavra grega, ela traz a ideia que para que exista uma igreja, precisa ter vários cristãos reunidos. Precisa ter um grupo de cristãos reunidos para adorar. Um grupo de cristãos reunidos em um só corpo. Me permita fazer uma pergunta para ver se você entendeu o que vem a ser uma igreja. Você é uma igreja? Não. Este prédio que nós estamos aqui esta noite é uma igreja? Biblicamente falando, não. A igreja não é você, a igreja não é este prédio, a igreja não sou eu. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas a igreja é a reunião, de todos nós. De todos nós, quando saímos da nossa casa para adorar a Deus em um lugar público, como um só corpo, está constituída uma igreja. Que nós tenhamos essa definição bem consolidada em nossas mentes, porque vamos precisar dela no decurso dessa mensagem para podermos entender por que a igreja é importante para Deus. Vejamos então a primeira razão pela qual a igreja de Cristo é relevante para o Senhor. Versículo 10 do capítulo 3 de Efésios vai nos dizer que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. A igreja é importante para Deus, porque é através da igreja que Deus revela-se para o mundo. Que Deus vai revelar a sua sabedoria, o seu agir para todas as nações, para todo o mundo, todos os povos. É a igreja, a união dos salvos, desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento. É por ela que Deus vai revelar a sua sabedoria, a sua sofia ao mundo. Aprove a Deus, meus irmãos, escolher homens e mulheres pecadores e pecadoras, falhos como nós, para reunir em um só corpo pela graça do Senhor, para que Ele pudesse se revelar a sua vontade, os seus propósitos a este mundo. Isso é magnífico para mim. Deus usando pecadores, homens que aos olhos do mundo são indignos, para se revelar a este mundo. Que privilégio nós temos como igreja do Senhor. Nós somos instrumentos usados na mão de Deus para levar o Evangelho, para que Deus revele a sua sabedoria por meio da igreja. Não só aos homens, mas o texto diz nos principados e potestades. Deus usa a sua igreja para se revelar também aos seus anjos. A igreja que
aos olhos dos sábios, e aqui eu coloco entre aspas, deste mundo. É loucura. Que aos olhos dos sábios deste mundo é um lugar de pessoas alienadas, um lugar de pessoas ignorantes, mas que para Deus é instrumento escolhido para revelar a sua multiforme sabedoria. E o fato de Deus usar a igreja para revelar a sua sabedoria deve ter um impacto muito grande em nossas vidas. Isso deve mudar a forma como eu vivo, como eu me comporto diante do mundo. Quando o mundo olha para a igreja de Cristo, quando o mundo olha para você e olha para mim, ele deve enxergar imediatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não deve enxergar ao pastor, ele não deve enxergar os irmãos, ele deve enxergar a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso, por este fato, que nós, como igrejas, devemos andar de forma digna. Devemos ser diferentes aos olhos do mundo. Porque é através da igreja que Deus vai manifestar o seu poder. É através da igreja que Deus manifesta a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia, paixão e alegria. É através da igreja que nós vemos a paz de Deus. É através da igreja que nós vemos a disciplina de Deus, a santidade de Deus, a honestidade, a verdade, a mansidão, a bondade e a justiça. É através da igreja que Deus revela a sua multiforme sabedoria. Como igreja, nós temos a responsabilidade de dar um bom testemunho diante deste mundo. E isto só será possível quando nós andarmos nos caminhos do Senhor. Quando fomos admoestados pelo Espírito, demonstrando obediência, temor e fidelidade a Deus, fazendo aquilo que o Espírito nos orienta a fazer. Se amarmos a Cristo, se compreendermos a extraordinária posição que temos em Cristo, seremos um instrumento, usados na mão de Deus para se revelar a este mundo. A igreja de Cristo, ela é relevante, porque Deus revela a sua sabedoria por ela e através dela. A segunda razão pela qual Cristo, ou melhor, o Senhor, valoriza a igreja de Cristo, porque o Senhor aprecia a sua igreja, é porque através dela, através da igreja de Deus, a sua glória é manifestada. Ou melhor dizendo, é porque através da igreja, Deus é glorificado. Versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. Nós quem? Na igreja. A ele seja a glória na igreja e em Cristo, diz o texto, por todas as gerações, para todo sempre. É através da igreja que Deus é glorificado. É a igreja que deve dar honra e glória a Deus, porque se a igreja não glorifica a Deus, você acha que o mundo lá fora vai glorificar a Deus? Você acha que o mundo lá fora está interessado em dar honra ao Senhor? De maneira nenhuma. É através do ministério terreno de Jesus, o Pai foi glorificado. E assim Deus também espera que através da igreja aqui nesta terra, o seu nome também venha a ser glorificado na igreja e através da igreja.
Deus espera ser glorificado. É a igreja, a igreja local é a agência usada por Deus para cumprir todo o seu propósito neste mundo. É através da igreja, deste corpo organizado de crentes arrependidos e confessos em fé genuína ao Senhor Jesus Cristo, que Deus vai usá-la para cumprir o propósito dele neste mundo. E o Senhor da igreja, ele espera que cada crente que compõe este corpo o glorifique. Que a igreja possa trazer honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. E isto vai acontecer quando, pastor? Quando você e eu servimos com integridade ao Senhor. Quando damos um bom testemunho na igreja e na sociedade do Senhor Jesus Cristo. Um bom testemunho de vida, um bom testemunho de caráter, expressando o caráter de Deus em nós. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, quando nós somos fiéis aos cultos, quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, na instrução da palavra, no aprendizado da palavra, na oração, na leitura, no fortalecimento uns dos outros, Deus vai ser glorificado pela igreja. Nas admoestações, nas exortações, numa vida de santidade, Deus é glorificado pela igreja. Deus continua em todos os tempos ser glorificado por esta igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Desde os crentes iniciais, fundadores da igreja, ou melhor, os primeiros crentes em Jesus Cristo, quando Ele constitui a igreja no dia de Pentecostes, até o arrebatamento, neste período todos nós devemos glorificar a Deus. E esta igreja não pode ser diferente. Devemos andar em santidade. Deus constituiu esta igreja para que ela pudesse brilhar neste mundo. Para que você seja luz diante das trevas. Para que o evangelho cresça, para que o evangelho se expanda, para que nós levemos ao evangelho a quem precisa. Deus não constituiu esta igreja para ela ficar escondida. Deus não te levantou como um servo de Deus, como um crente, para te deixar debaixo do velador, para deixar você escondido. Ele quer te usar como instrumento para que Ele seja glorificado em um mundo onde só há trevas e você brilhe como luz. Deus também é glorificado por sua igreja. Quando nos reunimos, quando saímos dos nossos lares, conforme a definição da palavra, e nos reunimos como igreja para adorar ao Senhor. O salmista no Salmo 96, versículos 8 e 9 diz: tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Existe um lugar de adoração. Existe um lugar escolhido pelo povo para adorar a Deus. Não que na sua casa não seja lugar de adoração, mas você só pode adorar a Deus como igreja, reunidos em um local onde nós escolhemos. E o local onde a Igreja Batista Regular de Jacumã escolheu para se reunir e adorar a Deus como igreja é neste prédio. Então, conforme a definição da palavra igreja, devemos sair da nossa casa e virmos para cá. Nos ajuntarmos em uma assembleia de crentes, professos em Cristo, para adorar a Deus. E o salmista continua no Salmo 96, versículo 9 agora: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras.
Deus é glorificado na igreja quando nós nos reunimos para adoração. Deus também é glorificado na igreja quando nós nos reunimos para cantar, para louvar ao Senhor, como fizemos há poucos instantes. Salmo 40, versículo 3 diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, quando nos reunimos para adorar a Deus, que nos reunimos também para louvar a Deus, devemos cantar músicas que tragam o seu louvor, que glorifiquem a Deus, que despertem confiança e temor ao nome do Senhor. E não músicas que apenas afaguem ou encham o nosso ego. É através da igreja, dos cânticos, dos cultos que Deus é adorado. É através da igreja, pela pregação e o ensino da palavra, conforme vimos no texto, que Deus é adorado, que Deus é glorificado. É na igreja que vamos ouvir aquilo que precisamos e não aquilo que queremos ouvir. Há uma diferença muito grande, porque as pessoas vão lá no YouTube e escolhem uma mensagem, essa aqui me parece boa, e quando começam a escutar que aquilo não é o que elas querem ouvir, sabe o que é que elas fazem? Você acha que elas continuam a ouvir? Seja sincero, elas logo procuram outra mensagem, procuram outra pregação, porque não é aquilo que elas querem ouvir. Mas quando elas encontram algo que elas querem, ali elas se deleitam. Mas é na igreja que nós vamos ser destruídos pela palavra de Deus. Muitas vezes vamos encontrar aquilo que procuramos, sim. Vamos encontrar a palavra de conforto, exortação. Vamos. Mas muitas vezes a mesma palavra, ela vai arguir os nossos corações e vai dizer: olha, você precisa mudar. Você precisa se conformar a Cristo. Ah, eu não queria ouvir isso hoje, mas você precisa ouvir isso hoje. É através da igreja, do culto, dos louvores, do ensino da palavra, que Deus é glorificado. Mas também através do evangelismo e de missões. A igreja, ela é luz, ela é o sal da terra. Meus irmãos, e Cristo, ele é bem enfático, ele diz: qual é o proveito do sal se ele perde o sabor? Se a luz não brilha, se a luz não ilumina, qual é o proveito desta luz? Há uma lâmpada queimada aqui nesta igreja, eu vou tirar ela e vou jogar ela fora. Se uma lâmpada queima em sua casa, o que é que você faz? Você atira e joga fora porque ela não serve de nada. E o objetivo da igreja é levar o evangelho, é pregar a palavra, é fazer missões. É através da igreja que Deus é glorificado. Deus é glorificado quando as pessoas chegam e encontram um lugar agradável para adorar a Deus, um lugar limpo, um lugar aconchegante, que nós nos sentimos à vontade de estar aqui. Então Deus também é glorificado quando dispomos o nosso tempo e o nosso serviço para a manutenção deste prédio, para a manutenção do local onde escolhemos para adorar a Deus. Na limpeza, Deus está sendo glorificado, Deus é glorificado em nosso serviço. Agora percebam uma coisa, em tudo aquilo que o texto de Efésios fala, é tudo aquilo que eu coloquei para vocês, todas essas atividades, culto, louvor, ensino, evangelismo e até mesmo a manutenção do prédio, são atividades que elas devem ser feitas em conjunto. Isso reforça o nosso entendimento de que a igreja não sou eu sozinho, não é você sozinho, você só não é igreja. Você pode ser um crente, pode ser templo do Espírito de Deus, mas você sozinho na sua casa não é igreja. A igreja somos nós, reunidos para louvar
e engrandecer a Deus. Não podemos errar o alvo. Recebemos uma missão do Senhor e devemos cumpri-la fielmente. Agora, não seja como aquele arqueiro insensato. Eu vou contar a história aqui rapidinho. Talvez você não conheça. Havia um homem que ele recebeu a incumbência de treinar tiro ao alvo com seu arco e flecha. Ele precisava acertar todos os alvos para que ele pudesse receber o seu diploma, para que ele pudesse sair para caçar com aquele arco e flecha. Aquele homem simplesmente pegava o seu arco e flecha e saía atirando para todo lado. Depois, sabe o que é que ele fazia? Pegava tinta, aonde a flecha tinha acertado, ele saía pintando o alvo. E a flecha ficava mesmo no meio. Chamou seu instrutor e disse: acertei tudinho. Meus irmãos, a igreja não é assim. Nós recebemos uma missão, não podemos andar por conta própria e achar que estamos acertando o alvo e pintar o alvo. Eu estou fazendo a vontade de Deus, está aqui. Não, a vontade de Deus está aqui, para mim e para a sua igreja. Se recebemos uma missão, devemos agir conforme a missão que recebemos. Se Deus separou um povo e reuniu como igreja, Ele quer que nós nos ajuntemos para louvá-lo e glorificá-lo como igreja. Não é de forma individual. Não podemos ser como este arqueiro insensato, agindo por conta própria e achamos que estamos agradando a Deus. Porque se assim o fizermos, nós vamos colocar em risco a missão que o Senhor nos entregou. E muitos membros de igrejas locais parecem estar operando por conta própria. Ele parece aquele arqueiro insensato que está pintando o alvo aonde ele quer acertar e dizendo: aqui foi onde Deus mandou eu ir. Isso aqui foi o que Deus mandou eu fazer. Quando na verdade ele está atirando como quem joga pedras ao ar, e depois, quando ela acerta em alguma coisa, diz: isso foi Deus que mandou. Não é assim que Deus instrui os seus servos. Não é assim que Deus quer ser glorificado. Quero lhe apresentar ainda uma terceira e última razão, esta noite, pela qual a Igreja de Cristo é relevante para Deus. E eu quero convidar você para ir para o livro de 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos sair um pouquinho aqui de Efésios, capítulo 3 também, versículos 14 e 15. Neste texto nós vamos aprender que é através da igreja que a verdade é sustentada. Deus escolheu a igreja. Deus escolheu um povo e reuniu como igreja para que eles pudessem defender a verdade do Evangelho, para que eles pudessem sustentar a verdade em um mundo corrompido. Diz assim o texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15: escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Timóteo, eu vou ter com você, Paulo está dizendo. Mas se eu tardar, eu quero que você já saiba como você deve proceder na casa de Deus. Como você deve proceder dentro da igreja. E ele continua, que é a igreja do Deus vivo. Onde era a casa de Deus? Na igreja do Senhor. Quando nós nos reunimos, nós estamos nos reunindo como a igreja do Deus vivo, como casa de Deus. Que ela é o quê? Coluna e baluarte da verdade. É esta igreja que Deus escolheu, que Deus separou, ela está incumbida de levar e carregar e sustentar e defender a verdade do Evangelho. Em um mundo em que reina o pecado, Satanás tem orquestrado de diversas maneiras, de formas diferentes,
a fim de desacreditar, de desestimular crentes, a fim de mostrar para as pessoas que a Bíblia é algo do passado, que ela não se aplica mais às nossas vidas. Satanás, ele tem colocado um alvo na Bíblia, a fim de que ela seja constantemente, as suas verdades sejam constantemente destruídas, que elas sejam diluídas, para que as pessoas não mais acreditem que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem, aqui tem a palavra de Deus, está contida, mas nem tudo aqui é palavra de Deus. Eu creio que de Gênesis a Apocalipse, esses 66 livros, é a palavra de Deus. E aqui está a palavra de Deus. A verdade desta palavra, ela tem sido adulterada. Ela tem sido subvertida. O evangelho tem sido diluído em várias outras coisas. Homens têm buscado fama e distorcem a palavra de Deus. Mercadejam o evangelho. Fazem dele fonte de lucro e de renda e de riquezas. De uma forma ardilosa. Muitos têm coadunado com o pecado destes. E não querem ter as suas vidas transformadas pelo evangelho. Nem querem que seus pecados sejam colocados à luz das Escrituras. Por isso eles dizem aqui, foi escrito por homens, não é a palavra de Deus, como você pode acreditar? Esse é o objetivo de Satanás. De destruir a verdade contida na palavra de Deus. E sabe quem foi que Deus colocou por guardião? Sabe quem foi que Deus disse, olha, vocês vão defender, vocês devem sustentar, vocês são a coluna, vocês são o baluarte da verdade? A igreja. Somos nós que devemos defender como igreja, juntos, a verdade do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas têm tentado empregar suas ideologias neste mundo, desvirtualizando a palavra de Deus, trocando a verdade por mentira, como diz Paulo em Romanos capítulo 1. Tornando-se inimigos de Deus, inimigos do Evangelho. E Deus diz, está entregue à igreja. É a igreja que tem que defender esta verdade. É a igreja que é a coluna, que é o baluarte, que deve guardar e defender e cumprir também esta mensagem, porque não adianta eu defender algo que eu não acredito. Então, se nós somos igrejas, aqui está a verdade de Deus para nossas vidas e ela deve ser defendida. Foi para defender e sustentar o Evangelho, a verdade da palavra de Deus nas Escrituras, que Deus nos constituiu como igreja. Nós, como igreja, somos a coluna, o firme fundamento da verdade, e não podemos deixar que a palavra de Deus seja subvertida, adulterada ou diluída pelo mundo ou por quem quer que seja, mas devemos defendê-la. Meus irmãos, se a sua vida de pecado está em rota de colisão com o Evangelho, com a palavra de Deus, não é esta palavra que deve ser mudada. Não é a palavra de Deus que está faltando com a verdade. Não é a palavra de Deus que é antiga. Não é a palavra de Deus que é ultrapassada. Eu e você é que devemos mudar e conformar a nossa vida conforme o Evangelho, conforme as Escrituras, porque aqui está a vontade de Deus, aqui está a verdade. Não podemos adaptar a Bíblia às nossas vidas.
Não podemos dar um novo significado, como muitos já proporam, ao Evangelho, às Escrituras, mas devemos transformar a nossa vida à luz desta palavra. Quem que vai nos ajudar nisto? Quem que vai nos ajudar a transformarmos a nossa vida conforme o Evangelho, se não a igreja? Se não for a igreja que defende, que estabelece a verdade do Evangelho na palavra de Deus, como verdade absoluta e única, porque é a palavra de Deus, quem mais poderia nos ajudar, se não a igreja? Através dos tempos, esta palavra tem sofrido muitos ataques. Ela tem sido frequentemente diluída. Mas Deus entregou à Igreja de Cristo uma missão de defender as verdades aqui existentes. De defender o Evangelho, a graça, a salvação de Deus que está aqui. Por isso que a Igreja de Deus é importante. Por isso que esta igreja é importante para Cristo, para o Senhor, porque é por ela que Ele é glorificado. É por ela que Ele manifesta a sua misericórdia, a sua sabedoria. E é por ela e através dela que a palavra de Deus é sustentada. Você consegue fazer estas coisas sozinho na sua casa? Porque a Igreja de Cristo é importante para Deus? Te apresentei 3 razões. Porque através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Porque através da Igreja, Deus é glorificado. E porque através da Igreja, a verdade é sustentada. É por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, a comprou, derramando o seu próprio sangue. Porque ela é valiosa, ela é preciosa para Deus. Tendo a igreja tamanha relevância para Deus, meus irmãos, eu fico a me perguntar como existem pessoas capazes de desprezar a igreja. Capazes de optar por ficar em casa ao vir à igreja. E ainda acham que fazem parte da igreja. Igreja é um conjunto de pessoas. É a reunião de pessoas que saem das suas casas para adorar a Deus em um local público. A igreja não é você sozinho, não sou eu sozinho, somos nós juntos e reunidos como corpo de Cristo, em uma assembleia solene, para adorar, para louvar, para aprender, para exercitar os dons do Espírito, para servir uns aos outros, para sustentar a verdade do Evangelho. Como você é capaz de desprezar algo tão importante para Deus? Como você é capaz de tornar algo desprezível a igreja que tem um valor inestimável para Deus, que foi comprada com o seu próprio sangue? Se você diz, não pastor, eu não sou capaz de fazer isso, eu não desprezo a igreja de Deus, ela é importante para Deus, ela é importante para mim. Então venha à igreja, demonstre que você dá valor àquilo que Deus estima, aquilo que é importante, que é relevante para Deus. Também mostre a relevância da igreja para a tua vida. Venha à igreja. Seja um instrumento usado por Deus
venha adorar, glorificar, nos ajudar a sustentar a verdade do Evangelho. Você que é um crente em Cristo, você que foi salvo pelo sangue de Jesus, você deve fazer parte da igreja. Ó Pai, obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Que cada irmão que escutou a tua palavra esta noite, Senhor Deus, possa encher os seus corações de ânimo, valorizando e dando a devida relevância para aquilo que é precioso aos teus olhos. Para a igreja que tu escolheste, Senhor, para se revelar ao mundo, para revelar a tua multiforme sabedoria. A igreja que tu escolhestes para que através dela seja glorificado, ó Deus. A igreja que tu escolhestes para sustentar a verdade. Que nenhum de nós desprezemos isto, mas tocados por esta verdade, pelo valor que a igreja tem aos teus olhos, Senhor, possamos cada vez mais nos motivar e estar presentes para servir, ajudar, adorar, para sermos parte deste corpo, desta igreja. Que a tua graça nos faça entender estas coisas. Que o teu Espírito nos dê entendimento para aplicarmos cada verdade aprendida esta noite às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.